Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, recebendo hoje, aqui nos estúdios da TV e da Rádio Câmara Bauru, o deputado federal Nilton Tato, do Partido dos Trabalhadores. E aqui conosco em visita à cidade de Bauru para algumas reuniões, aqui conosco também para uma entrevista aos nossos ouvintes e telespectadores. Deputado, obrigada pela presença. Obrigado a você, Lidiane, cumprimentar também a Camila. É um prazer muito grande estar falando aqui na Rádio e TV Câmara com a população de Bauru, com quem a gente já aprendeu a ter um carinho muito grande desde o início do meu mandato aqui. Deputado, em meio agora às atenções da população com relação aos Jogos da Copa do Mundo, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou por 18 votos a 9 o chamado PL do Veneno, que é um pacote de mudanças no controle de agrotóxicos aqui no Brasil. Esse projeto ele vem sendo discutido na Câmara dos Deputados há 2 anos, mas é uma ideia já muito antiga, já vem se falando sobre isso há cerca de 15 anos em Brasília. Bom, entre tumultos e protestos, o que representa essas mudanças em termos de fiscalização, regulamentação e uso de agrotóxicos no país? Então, Lidiane, eu acho que é importante dar uma preliminar. O Brasil se tornou o país que mais utiliza agrotóxico na agricultura do Ocidente. Nós somos os campeões mundiais, podemos dizer assim. Com a aprovação, inclusive, dos transgênicos, que era a promessa de que ia diminuir a utilização de agrotóxico, pelo que aconteceu o contrário, nós aumentamos. E as pesquisas, Fiocruz, o Instituto do Câncer, já vem mostrando que tem aumentado muito as doenças, principalmente o câncer, em função do alimento que nós estamos consumindo. Então, cada vez mais nós estamos consumindo alimento que chega na mesa de todos, com mais agrotóxico. E aí tem um impacto muito grande para a saúde e para o orçamento público. Também o segundo fator de maior contaminação dos mananciais no país inteiro, então os lagos e rios, também hoje são os agroquímicos, fertilizantes e agrotóxicos. Há uma pressão muito grande das empresas que dominam toda a cadeia da agricultura, principalmente aquelas produtoras de agrotóxicos. Eu vou citar aqui BASF, Syngenta, Monsanto, Cargill, Dupont, essas empresas que dominam, na verdade, a agricultura no Brasil, mas dominam no mundo todo, para flexibilizar cada vez mais a legislação brasileira para poder liberar mais rapidamente novos agrotóxicos ou de agrotóxicos existentes para novas culturas. Todo mundo vem acompanhando que o mundo inteiro vem trabalhando no sentido de reduzir o uso do agrotóxico na agricultura. Então você tem em alguns países, principalmente da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e da Europa, que está já proibindo a utilização de determinados agrotóxicos em sua agricultura e proibindo inclusive a fabricação de determinados agrotóxicos. Então o que eles fazem? A pressão aqui é para que determinado agrotóxico que é produzido na Alemanha, por exemplo, se abre a possibilidade de produzir no Brasil, tá? Então eles vêm com essa pressão muito grande e eles conseguiram então criar uma comissão especial na Câmara, basicamente protagonizada por aquilo que a gente chama de bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma frente muito forte, tem um peso muito grande, tem mais de 210 deputados, 214 deputados. E eles têm uma maioria, montaram uma comissão com maioria deles. E é um projeto, então, que é muito ruim para a saúde das pessoas, porque nós estamos adoecendo a população, nós estamos contaminando o meio ambiente. Então é um projeto que interessa somente para estas empresas. Para ter uma ideia do que isso significa, só na movimentação por ano dos agrotóxicos, o Brasil movimenta cerca de 30 bilhões de reais. E o governo brasileiro dá 1 bilhão de isenção fiscal só para o setor do agrotóxico. Então é esse o embate que a gente tem lá. Então eles conseguiram aprovar uma lei que tira o papel da Anvisa na hora da aprovação de novos agrotóxicos ou avaliação. A Anvisa avalia do ponto de vista da saúde humana, tira o papel do IBAMA, que avalia o impacto ambiental dos agrotóxicos,
jogando todo o poder para o Ministério da Agricultura, onde o setor do agronegócio, estou falando da grande agricultura, e as empresas têm uma influência e um poder muito grande. Tira o papel, por exemplo, se por acaso o estado de São Paulo ou o município de Bauru quiser determinar uma área que não possa acontecer, por exemplo, pulverização aérea, nesta lei que eles aprovaram nessa comissão especial, o município de Bauru, por exemplo, não pode formular uma legislação proibindo esta área, ou mesmo o estado de São Paulo. Então, por isso que nós vamos depois lá para frente, se esse projeto vingar e ser aprovado na Câmara e aprovado no Senado, nós vamos judicializar, porque inclusive é inconstitucional. Então, é um projeto de lei que é ruim, entendeu? Para a população como um todo, e é ruim para o país. Você imagina que o Brasil exporta muito. Então, os países que estão importando produtos agrícolas do Brasil, a população desses países, principalmente da Europa, estão cada vez mais pressionando os seus governos para importar produtos, né, da agricultura de países que utilizam menos agrotóxicos. Então, até do ponto de vista da estratégia do agronegócio do Brasil, é ruim, porque logo corre o risco de perder mercado. Além de que nós precisamos dar um basta nesse tipo de alimentação que está chegando na mesa dos brasileiros, porque tem um custo muito grande para a saúde pública, para o orçamento público, e a população está ficando doente com o tipo de alimento que nós estamos consumindo. Era justamente isso que eu ia perguntar, deputado, os impactos na saúde pública, se existe algum cálculo de custos do que pode acarretar aí o aumento do número de pacientes com doenças crônicas contabilizados aí após a aprovação de um projeto como esse. Esse é um outro problema, que não se produz informação sobre o impacto que tem para a saúde. É recente as pesquisas que mostram as doenças causadas, né, por esses agroquímicos, por esses agrotóxicos. Eu faço uma correlação do que aconteceu, por exemplo, com relação à indústria do tabagismo no Brasil. Alguns anos atrás, você não via pesquisas mostrando os malefícios do tabagismo na saúde das pessoas. E nem no custo social, aí eu falo para o orçamento público, para curar as doenças causadas pelo tabagismo. Aí, mais recentemente, essas pesquisas ganharam corpo, foram incentivadas, teve uma pressão no mundo todo, podemos dizer, no mundo todo. E aí a gente vem acompanhando que agora você tem mais pesquisa, você tem estudo dos impactos que tem para o orçamento público dos países, né? E aí se criou toda uma campanha e se criou uma série de políticas públicas restringindo a utilização do tabaco. Nós precisamos fazer com relação ao agrotóxico o mesmo caminho. Então, se na tua casa, teu filho, tua filha já te combate lá para parar de fumar, né? Na escola se debate isso aí, nós precisamos fazer esse debate com relação aos agrotóxicos. E há uma dificuldade muito grande para incentivar as pesquisas para mostrar o impacto que tem do ponto de vista da saúde humana. Então é mais recente, né, que se começou a produzir essas informações, ou melhor, dar visibilidade, né, e dar divulgação para as informações. Então a Fiocruz e a Anvisa, né, o Instituto do Câncer, agora mais recentemente que começou a conseguir dar vazão às informações que vem produzindo sobre o impacto para a saúde humana. A mesma coisa com relação à contaminação do meio ambiente. Todo mundo ouve falar, mas a gente não tem ainda pesquisa muito concreta do impacto que tem, por exemplo, as abelhas. Todo mundo sabe o papel das abelhas na polinização, né? E que pode, inclusive, afetar a própria agricultura. Mas não só as abelhas, todos os animais, porque os animais vão lá beber água, vão lá nas plantações comer, né? E aí estão sendo contaminadas. Então, no impacto do meio ambiente também é muito grande. Então é mais recente estas informações. Então o grande desafio é a gente fazer o combate para que não se flexibilize a legislação.
porque qual que é a recomendação da FAO, que é o órgão de alimentação da ONU, e da própria ONU, né? É de que os agroquímicos, né? Os fertilizantes e os agrotóxicos têm causado muitos danos na agricultura no mundo todo. Então, os pesquisadores internacionais no âmbito da ONU, entendeu, têm recomendado de que nós precisamos adequar a legislação dos países, no sentido de você restringir o uso dos agrotóxicos. E isso vem ocorrendo no mundo todo. Então você tem, principalmente na Europa, lá estão já proibindo determinados venenos, tá? Proibindo a produção. Você tem, no caso da Dinamarca e da Suécia, já proibindo o uso dos agrotóxicos na agricultura. E aqui no Brasil nós estamos indo num caminho inverso, que é recebendo de braços abertos estas empresas que querem continuar produzindo veneno para chegar na mesa das pessoas. Deputado, qual deve ser o caminho agora desse projeto de lei aprovado pela comissão especial? Como ele deve tramitar nas próximas semanas no Congresso? Então, ele foi aprovado numa comissão especial, até para as pessoas entenderem. Quando você cria uma comissão especial no âmbito da Câmara ou do Senado, você avalia sobre todos os aspectos. Então, ele não tem um trâmite normal de passar de uma comissão para outra. Na medida que ele foi aprovado nessa comissão especial, ele está pronto para ir para o plenário. E se aprovar no plenário da Câmara, ele volta para o Senado. Como é um projeto de origem do Senado, que aí foi modificado na Câmara, então ele volta para o Senado. E aí o Senado pode se aprovar, depois ele vai para a sanção presidencial. Com relação a este projeto especificamente, que nós apelidamos o projeto do veneno. Mas tem uma outra iniciativa que eu queria inclusive até comentar, que vai numa outra perspectiva, que é uma outra comissão. Eu inclusive estou como relator dessa comissão, que é o que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é muito mais amplo do que este projeto, né? O Pinara, que é apelidado, ele na verdade é um projeto de iniciativa popular. Então a Câmara Federal, a própria Constituição garante isso aí. Ela permite que a sociedade possa também formular projetos de lei. Então, um conjunto muito grande de organizações sociais, a Brasco, Via Campesina, aí a participação inclusive da Fiocruz, da Anvisa, técnicos, de instituições públicas e também da sociedade civil, elaboraram esse projeto de lei para criar esta política nacional. E deu entrada então através da Comissão de Legislação Participativa na Câmara. A Câmara acatou. Nós fizemos um esforço dentro da Câmara, junto com essas entidades e com os movimentos sociais, com o presidente da Câmara, para que também criasse uma comissão especial. Foi criada a comissão especial, a presidência do deputado Molon, lá do Rio de Janeiro, e eu estou como relator. O que prevê nesse projeto, tá? Primeiro, ela parte do princípio de que nós temos um modelo de agricultura hoje preponderante, que tomou conta do país, mas é um modelo de agricultura preponderante no mundo todo, que é baseado na concentração de terra, na monocultura e no uso intensivo de agrotóxicos e de fertilizantes. Esse modelo, na verdade, ele começou a ser implementado pós Segunda Guerra Mundial e tomou conta, né? Aliás, inclusive foi todo o veneno produzido, né, as armas químicas produzidas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha, e aí tem a BASF tem, né, um papel importante. Acaba a Segunda Guerra e deu um caminho para utilizar esse veneno como combate à praga na agricultura. Isso tomou conta. Então, quer dizer, você tem um modelo hoje que foi construído ao longo de décadas. Para você pensar um novo modelo de agricultura, a gente sabe que você não pode interromper de um dia para o outro a utilização do agrotóxico. A dependência ficou de tal forma que você precisa construir esse caminho. Então, ele prevê o que nós queremos discutir nesse projeto, todo o ponto de vista da política de financiamento. Hoje a agricultura, esta agricultura preponderante,
da monocultura, do uso intensivo de agrotóxico, tem muito incentivo fiscal. Então não tem imposto nenhum para exportação, né? Tem aquilo que eu falei, R$1 bilhão por ano de incentivos fiscais para a produção de agrotóxico. Então nós queremos, entendeu, formular um projeto de lei que, do ponto de vista do financiamento, você vá diminuindo o aporte de recursos públicos para este modelo de agricultura e começa a transferir este aporte na perspectiva da agroecologia, tá? Então, do ponto de vista do financiamento, tá? Apoiar a agricultura familiar, apoiar a agricultura, a agroecologia, para você começar a ter logo um pouco mais aí para frente, ter escala na produção de orgânico, porque hoje, para você comprar o produto orgânico, ele é mais caro e não é acessível para a maioria da população. Então nós precisamos ter escala para poder baixar o preço e aí fazer que ele seja acessível. Do ponto de vista das pesquisas, a gente sabe que quando você tem uma área grande, da mesma variedade, né, da mesma espécie, mesma variedade, você atrai as pragas, tá? Porque é alimento para aquela praga. Então você precisa ter um defensivo para combater aquela praga. Então o que a gente precisa fazer? É incentivo do ponto de vista das pesquisas para você produzir os bioinseticidas, que seja biológico, né? Não a química que envenena o meio ambiente, envenena a gente. Então isso, você já tem várias coisas sendo desenvolvidas no Brasil, várias pesquisas, mas falta incentivo. Então é tirar um pouco do incentivo do outro lado e trazer incentivo para esse caminho. Até porque isso abre caminho para você diversificar o número de empresas, né? E não ficar na mão de meia dúzia de empresas que dominam esse caminho. Tem um outro aspecto que é a falta de concatenar a ação dos órgãos de governo, né? Responsável pelo monitoramento, fiscalização da aplicação dos agrotóxicos. Então, hoje os diversos ministérios que relacionam, né, com a relação, seja do meio ambiente, seja da saúde, seja da agricultura, enfim, todos os ministérios têm uma dificuldade de concatenar do trabalho e pior ainda na relação verticalizada, quer dizer, os órgãos do âmbito federal com os estados e com os municípios, tá? Então isso também é uma ação que a gente quer repensar o desenho para que você tenha uma ação governamental, né? Seja horizontal e vertical, para poder monitorar e acompanhar, fiscalizar, porque hoje, inclusive no Brasil, se utiliza muitos venenos que já são proibidos, inclusive no Brasil. Nós temos um problema aqui que é a utilização legal ainda de venenos utilizados em outras partes do mundo, em outros países. Mas aqui também venenos que já são proibidos de utilizar na agricultura é utilizado em larga escala por falta de fiscalização. O outro mecanismo que a gente prevê lá é como que a sociedade, como é que a gente discute para que a sociedade possa acompanhar, monitorar, fiscalizar e ajudar, inclusive, no papel de divulgação, de informação, de educação sobre o uso dos agrotóxicos. Todo o debate da produção de alimentação sadia. E aí, então, a gente prevê lá como é que a gente fortalece esses conselhos, como é que a gente fortalece, cria espaço para que todo esse conjunto de instituições da sociedade civil, seja dos movimentos sociais, seja das... São mais de 300, por exemplo, 320 organizações que participaram agora, que estão na campanha Chega de Agrotóxico, que querem participar, querem acompanhar, querem dialogar. Então, é a gente pensar uma nova política para a agricultura com ações de curto, médio e longo prazo. A gente sabe que você não acaba do agrotóxico de uma hora para outra, mas se a gente não começar a pensar, a repensar a agricultura, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, nós vamos estar na mesma situação ou pior ainda. E mais, perdendo o nosso espaço do ponto de vista do mercado internacional para os produtos agrícolas do Brasil, pelo papel que a agricultura brasileira tem para o mundo. Nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto o deputado federal Nilton Tato, do PT São Paulo, que está na cidade de Bauru para algumas reuniões ligadas também à questão dos assentamentos, e a gente tem uma mobilização já
há algum tempo aqui na cidade, deputado, de moradores desses assentamentos que protestam contra invasões, enfim, também a falta de regulamentação de terras pelo INCRA. Como o senhor avalia essa política de aceitamentos feitas pelo Instituto? Ela é satisfatória? E esse trabalho feito pelo INCRA, de alguma forma, tem sintonia com as propostas de um modelo ideal de reforma agrária no país? Qual o caminho deve ser percorrido de uma coisa para chegar até outra? Lidiana, nós estamos muito atrasados. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não conseguiu fazer uma reforma agrária. Esse assunto que a gente estava conversando agora mesmo, a própria ONU recomenda de que se a gente quiser acabar com a fome do mundo, passa necessariamente pela distribuição da terra, passa pela reforma agrária e pelo fortalecimento da agricultura familiar. Quando a gente fala fortalecimento da agricultura familiar, é porque conceitualmente a agricultura familiar você tem diversidade de alimentos sendo produzido e a própria relação com o solo é diferente, tá? Só para vocês terem uma ideia, um parênteses aí. Hoje nós utilizamos 70% da água potável para irrigação, porque o modelo de agricultura com o uso intensivo de agroquímico obriga a você usar mais água. Você vai matando a biodiversidade do solo, você vai empobrecendo o solo e aí você cada vez mais é obrigado a usar química, tá? Então, por isso que fala assim, nós precisamos enfrentar de vez a questão da distribuição de terra no Brasil, a questão da reforma agrária. Nós temos uma dívida com relação aos povos indígenas que ainda não têm suas terras, mais de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil que não têm os seus territórios. Na verdade, nós temos pouco mais de 150 territórios quilombolas que têm o seu território, e nós temos hoje por volta de 130.000 famílias que estão vivendo debaixo de barraca de lona e que estão aguardando um pedaço de chão para produzir alimento sadio para a mesa de todos os brasileiros, tá? E aí, nesses últimos 2 anos, não teve nem meio hectare de assentamento de reforma agrária. Então nós precisamos sim retomar o programa de reforma agrária para poder ter produção de alimentação sadia na mesa das pessoas. E aqui em Bauru a gente tem pessoas que estão acampadas querendo um pedaço de terra para poder plantar, para poder produzir alimento. Então, portanto, você tem força de trabalho, você tem gente com vontade de trabalhar, você tem terra concentrada, terra improdutiva, e que nós precisamos ter a coragem política de fazer esse esforço. Então nós precisamos fazer que volte a ter um programa de reforma agrária. E a outra questão é, quando você coloca um assentado no pedaço de terra, como acontece em toda parte do mundo inteiro, você precisa chegar junto lá com assistência técnica e criar políticas para viabilizar aquele assentamento, tanto do ponto de vista de infraestrutura, de acesso, né, de equipamento, como também de política de comercialização. Nós, até pouco tempo atrás, nós tínhamos o programa de aquisição de alimento, que foi uma coisa extraordinária para o país inteiro. Para você ter uma ideia, só no estado de São Paulo a gente chegou a ter 300 milhões de reais de dinheiro que ia direto para o bolso do agricultor. Você comprava o alimento do agricultor, então ele podia produzir, tinha a certeza de vender. Este alimento, ele era entregue nas prefeituras e as prefeituras distribuíam na sua rede de assistência social, que fazia chegar este alimento, inclusive sadio, para as famílias com maior grau de vulnerabilidade. Aliás, este programa teve um papel importante para a gente ter tido aquele título da ONU em 2015 e ter acabado com a fome no Brasil. Não foi só o Bolsa Família, entendeu? Este programa também teve um papel fundamental. Este programa, ele criou perspectiva de melhoria da qualidade de vida do agricultor, perspectiva do jovem poder falar assim, olha, eu posso ficar... Porque, de repente, o jovem, se ele tem as políticas públicas, se ele tem, entendeu, dinheiro lá no seu assentamento, é evidente que a qualidade de vida lá é melhor do que ele vir para a cidade, principalmente nas grandes e médias cidades, onde a violência, entendeu, a qualidade de vida tem diminuído muito, né?
Então, parte da minha agenda, por exemplo, aqui em Bauru, é também de estar em contato com esses acampados que estão na expectativa de ter um lote, né, de terra para produzir alimento, e também dos assentamentos que a gente tem visto aí, que tem paralisado toda a política de apoio para esses assentados. E isso é ruim porque inviabiliza o assentado, e aí foi um esforço muito grande para conseguir a reforma agrária daquele pedaço. E se você inviabiliza, você expulsa ele novamente para ir para a cidade e aquela terra volta a ser concentrada novamente. Deputado, só para a gente encerrar, a gente está num momento aí pré-eleitoral no país, e ao mesmo tempo um cenário de extremo desgaste, níveis históricos de reprovação do governo. Aliás, nessa quinta-feira, dia 28, foi divulgado um novo levantamento do Instituto Ibope, aumentando a percepção da população em relação ao governo como ruim ou péssima. Na sua avaliação, até que ponto essa percepção negativa da população favorece o discurso das oposições, e qual deve ser o comportamento do eleitor também desiludido, bastante desiludido com a política que está sendo feita no país? Qual deve ser o comportamento deste eleitor nas urnas? Que análise política pré-eleitoral você faz? Então, Diane, eu acho que é importante dizer o seguinte: eu pergunto para todo mundo que está assistindo e ouvindo, se você parar em 30 segundos, fechar o olho e tentar pensar nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, até onde você consegue imaginar, e aí para tentar lembrar qual foi o melhor momento da sua vida, da sua família, o melhor momento do país, né? As pessoas precisam fazer essa reflexão, porque há 2 anos e meio atrás, 3 anos, se criou todo um movimento no Brasil e que tirou a primeira mulher que foi eleita presidente desse país sem ter cometido crime. Sim. Qual que foi o crime que ela cometeu? E naquele momento a gente não tinha essa quantidade de desempregados. Hoje 50% da juventude está desempregada. Você imagina um jovem com potencial de produção, né, de desenvolvimento dele, da família, do país, entendeu? Não consegue arrumar emprego. Nós ganhamos o título de ter acabado na fome. Nenhum país, eu não tenho notícia nos últimos 30, 40 anos, nenhum país que conseguiu esse feito, acabar com a fome. Hoje a gente volta a ter mais de 1,5 milhão de famílias que não tem certeza de um prato de comida no dia seguinte. Então a gente está numa situação muito ruim. A população foi ludibriada, chamada pela televisão para vestir a camisa da CBF e ir para a rua para derrubar uma presidenta honesta. Isso nós precisamos entender o que aconteceu. E aí está aí a situação que representa, né, esse índice de desaprovação do Temer. Uma quadrilha tomou conta desse país, está aí causando desemprego, acabando, né, congelando o orçamento público para os investimentos na área de saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia. Só tem dinheiro, só não está congelado o dinheiro que vai para os banqueiros. Então isso não há saída. E aí as pessoas estão desiludidas, porque acreditaram que derrubando a presidenta Dilma, né, ia ser melhor. Mas era melhor antes. Era melhor antes para o país. E aí agora a gente está numa saída. Mas eu quero dizer o seguinte: não há saída se não for pela política. Não há saída se não for pela política. São os deputados, são os senadores, é o presidente da República, é o governador que vai criar as condições para a gente retomar um crescimento, para a gente retomar um processo de inclusão social. Não há outro caminho para a gente fazer. E quando as pessoas ouvem, né, às vezes até de jornalista, comentarista, e que coloca todos os políticos no mesmo balaio, tá? Isso aí interessa para quem? Interessa para aqueles que sempre governaram esse país e que fez do Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Nós precisamos aqui, porque quando a gente pergunta para as pessoas, para qualquer um, fala assim: você é favorável à pobreza? As pessoas: não, eu sou contra a pobreza. Mas o debate que nós precisamos fazer no Brasil é falar assim: vamos fazer o enfrentamento contra a desigualdade? Porque para fazer o enfrentamento contra a desigualdade, nós precisamos taxar a riqueza daqueles 20 mil ricos desse país. Estou falando de 20 mil. Estou falando de classe média, não. Porque às vezes a pessoa da classe média acha que vai taxar a classe média que já paga um imposto muito alto. Tem 20 mil ricos desse país que detêm 80% da riqueza. E estes não pagam impostos. Eu estou vendo lá na Câmara, em Brasília,
todo momento você vota um refis, um refinanciamento da dívida. Então, por exemplo, chega o setor dos banqueiros, aí bota lá um refis. Ele faz o refinanciamento da dívida dele, paga a primeira parcela, depois para de pagar, porque sabe que depois de 5, 6, 7 anos vai votar outro refis. Esses não pagam imposto. Então nós precisamos fazer o enfrentamento da desigualdade. E para fazer o enfrentamento da desigualdade é através da política. E aí eu quero dizer para vocês, nós do Partido dos Trabalhadores, nós vamos registrar o presidente Lula no dia 15 de agosto. Primeiro, que não está cassado os direitos políticos dele. Primeiro, também é injusto o processo, e aí eu estou falando que os maiores juristas do país, do mundo inteiro, estão mostrando que é injusto o processo que o Moro está fazendo com ele, que é uma perseguição, que querem tirar ele da eleição. Mas o povo, como a pesquisa mesmo que você falou aí agora, a pesquisa de ontem mostra, pelo Ibope, 33% querem o Lula de volta para a presidência da República. Não há outra liderança política nesse país com capacidade de juntar o setor produtivo, de juntar os movimentos sociais, os trabalhadores na mesa, entendeu? E fazer com que esse país volte a crescer e volte a ter inclusão social. Aquilo que a gente teve alguns anos atrás, que as pessoas andavam na rua com cabeça erguida, feliz. Você chegava no final de semana, as pessoas fazendo churrasquinho, entendeu? Isso é possível voltar. O Brasil é um país rico, de uma população trabalhadora, diversa, né? E que é possível voltar. Por isso que nós do PT temos a obrigação de registrar a candidatura Lula, porque o povo quer ele de volta. E nós vamos fazer isso. Então, a gente costuma dizer, fala assim, não podemos perder a esperança, não podemos admitir que não seja através da política a saída é através da política, e por isso que as pessoas precisam, então, avaliar como é que vai votar. Para finalizar, eu pego um tema, por exemplo, esse como dos agrotóxicos, que a gente estava debatendo até agora. Eu falei, só interessa para meia dúzia de empresas transnacionais que domina a cadeia da agricultura no Brasil. No entanto, a bancada lá em Brasília, dos 513 deputados, a bancada ruralista que defende esta proposta, tem 214 deputados que defende isso aí. A bancada que defende a outra perspectiva, estou falando de quem trabalha com o tema da agricultura, nós somamos lá 30, 40 deputados. Aí eu pergunto, se juntar os grandes latifundiários, se juntar os donos dessas empresas, né? Eles não conseguem eleger um deputado. Quem que é que elege? É o povo que elege essas pessoas. Então o que a gente pede é que as pessoas avaliem quem vai votar, como votou, naquilo que mexe com a vida das pessoas. Avalie como votou na reforma trabalhista, que hoje está causando desemprego e achatando o salário. Eu ando pelo interior de São Paulo, principalmente na região da cana, as usinas demitiram os trabalhadores, tratoristas, motoristas, né? Contratando terceirizada, que vai lá, recontrata os mesmos trabalhadores com 50% do salário, 60% do salário. Diminui o dinheiro no bolso das pessoas, param de gastar na cidade, aí aquela loja, aquele mercadinho, que não tem mais movimentação, demite as pessoas. E boa parte de quem trabalha nesses empregos na cidade é a juventude, por isso que está esse desemprego. Então, por isso nós vamos falar assim, então, saber como é que votou na reforma trabalhista para esses deputados. Ok, essas são as análises do deputado federal Nilton Tato, do PT São Paulo, aqui conosco no programa Espaço Aberto, falando sobre PL do veneno e também assentamentos rurais. Eu queria agradecê-lo pela presença, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, como eu falei, eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Bauru. Eu já fui diretor de uma ONG que teve um papel importante aqui, do Instituto Vidágua, né? Então, conheço há muito tempo o ex-prefeito Rodrigo, Gazeta, a gente militava junto no movimento ambientalista, e até pela relação que tinha aqui com a cidade, eu desde o primeiro ano do mandato tenho mandado emenda parlamentar aqui mesmo não tendo campanha, não tive campanha aqui em Bauru, né? Praticamente não tive voto aqui em Bauru,
Mas eu tenho um carinho muito grande aqui, porque pelos amigos que tinha, pela relação, e por isso acho que já é a quinta ou sexta vez que eu venho aqui para o município. Então é uma satisfação muito grande de estar com vocês aqui. Já gravei inclusive aqui na Rádio e TV Câmara, acho que 2 anos atrás. Isso. Então, braços abertos a cidade tem aqui comigo, e eu também tenho um carinho muito grande e quero caminhar junto aí com vocês. Obrigada mais uma vez, deputado. Agradeço também sua sintonia e até a próxima.